A porta que Davi não abriu. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo a mais um devocional. O texto de hoje está lá em 1 Samuel, capítulo 24, quando Davi estava escondido numa caverna e Saul estava perseguindo há anos, querendo matá-lo, tirar sua vida, roubar seu futuro. Então acontece algo impressionante. Saul entra justamente na caverna onde Davi estava escondido, sozinho, vulnerável, sem perceber que Davi estava ali. Os homens de Davi imediatamente disseram: hoje é o dia, Deus entregou o seu inimigo em suas mãos. Era a oportunidade perfeita para Davi, porque a porta estava aberta. O problema é que nem toda porta aberta foi Deus que abriu. Davi poderia ter resolvido seu problema em poucos segundos, poderia ter acelerado a promessa, poderia ter encurtado o processo, poderia ter assumido o trono naquele mesmo dia, mas ele não fez. Porque Davi entendeu algo que muita gente esquece. Nem tudo o que você pode fazer é algo que você deve fazer. Essa é uma das maiores marcas da maturidade. Porque a criança vai perguntar o que é que ela consegue. O homem maduro, ele vai perguntar o que é certo. Isso tem uma grande diferença. A gente vive numa geração que fala muito sobre oportunidade, mas pouco sobre princípios, sabe? Muito sobre resultado, mas pouco sobre o caráter de fato. Muito sobre chegar no destino final, mas pouco sobre como chegar. E Davi sabia que Deus havia prometido o trono para ele, mas também sabia que não poderia tomar aquilo pelas próprias mãos, porque promessas de Deus não precisam de atalhos humanos. Guarde isso no seu coração essa manhã. O caráter revelado quando a oportunidade de fazer errado aparece e você escolhe fazer certo. Qualquer pessoa parece íntegra quando não tem opção. A verdadeira integridade, ela aparece quando existe a oportunidade, a vantagem, o ganho, e ainda assim você diz não. E foi exatamente o que Davi fez. Ele preferiu perder uma oportunidade a perder os seus princípios. E aqui está algo profundo nessa manhã. Muitas vezes não é o diabo que nos oferece o pior caminho. Às vezes é a pressa, a ansiedade, a necessidade de resolver tudo agora, a vontade de acelerar aquilo que Deus ainda está construindo, mas aquilo que nasce da precipitação, normalmente cobra uma conta muito alta depois, porque Davi esperou. E porque ele esperou, recebeu o reino sem carregar a culpa de tê-lo conquistado da maneira errada. Talvez hoje exista uma caverna diante de você, eu não sei. Uma oportunidade, uma proposta, né? Uma decisão, algo que parece vantajoso, algo que parece resolver tudo rapidamente, não é? Mas a pergunta não é se isso funciona. A pergunta é: isso honra a Deus? Isso honra o Senhor? Porque existem vitórias que custam tão caro que no final se tornam derrotas disfarçadas. Hoje, peça ao Senhor discernimento, não apenas para você reconhecer as portas abertas, mas para você reconhecer quais delas realmente vieram dele. Que Deus nos dê paciência para esperar o tempo certo, coragem para dizer não ao que é errado e sabedoria para entender que o caráter, ele vale mais do que qualquer oportunidade. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Creia nisso. Porque o Senhor quer formar em nós o caráter semelhante ao seu Filho Jesus. Amém? A palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Cristo. Então nós carregamos essa chancela do Espírito. Então a maneira como nós tratamos os nossos inimigos, a maneira como nós tratamos aqueles que nos ferem, não é baseado numa ótica carnal, mas numa ótica espiritual. Debaixo de uma direção do Espírito. Isso é o Evangelho. O Evangelho é dar a outra face. E não tem como eu, dominado sobre a minha carne, dar a outra face se eu não estiver movido pelo Espírito. Se eu não estiver movido por essa graça que me dá a condição de viver uma vida baseada em princípios. E não na minha vingança. Não no que eu acho que é certo, que é correto. Amém? Amém. Então creia. O Senhor tem muito mais para fazer por meio da sua vida, nos seus negócios, nas suas coisas, sabe? Em tudo que você tocar a mão. Mas acredite, se você quer ver uma vida de milagre, entre no caminho dos princípios, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Que Deus abençoe seu dia, que o Espírito Santo de Deus te tome durante esse dia, que o Senhor te dê sabedoria, discernimento, graça do seu Espírito e conduza você onde quer que você esteja. Amém? E lembre do nosso evento, do dia 29 ao dia 31, agora esse final de semana, nós estaremos juntos em um só propósito, em uma só comunhão,
Inclusive, não vai ter devocional durante esses 3 dias, tá? Sexta, sábado, domingo, nós vamos estar juntos nesse propósito do Espírito. E peço que você ore por nós. Se você tem um amigo que quer indicar para esse evento, vai ser poderoso esses dias. É um evento só para homens. Estamos crendo na direção de Deus naquele lugar. Amém? Manda esse vídeo para o seu amigo, para sua família, para sua casa, num grupo. E vamos espalhar a palavra de Deus para as pessoas, para que elas sejam alcançadas também. Deus abençoe seu dia.